Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, o programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Hoje temos connosco Maria João da Luz, advogada sénior da Moraes Leitão, e Gonçalo Pinto Ferreira, sócio da Teles. Ambos são de laboral e nos vêm explicar a nova regulação do trabalho. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. O direito laboral está em altas, pelo menos nas manchetes internacionais, a propósito do tão aclamado direito a desligar. Em que consiste então este direito a desligar? De facto, os patrões vão deixar de poder contactar fora de horas? Quais são as situações, exceção à regra? Antes de mais, agradecer o convite, a oportunidade, cumprimentar a minha colega Maria João e dizer que é um prazer estar aqui. Bem, eu diria que, se calhar, para enquadrar a discussão e o tema, de facto, estamos todos à espera da publicação do diploma, que traz algumas alterações e que está muito focado no teletrabalho. Admito que não haverá grande alteração face à proposta e ao documento que foi sujeito à votação. E se me permitem um comentário, digamos, geral de enquadramento, era um diploma muito aguardado, mas que nos deixou, se calhar, com mais problemas novos e com alguns dos problemas antigos por resolver. O tema do direito a desligar, que na verdade não é bem um direito a desligar, é mais um dever de abstenção de contacto. Isto parece uma nuance semântica, mas não é só. Não é só o trabalhador que tem esse direito, é a empresa que passou a ter o dever, que já existia antes, vamos ser muito claros, mas que está hoje de forma mais clara, expressa digamos, na legislação que se pretende implementar, e que basicamente tem que ver com isto. A partir no horário de descanso, eu, empregador, não posso contactar o trabalhador. E isto gera logo várias dúvidas. É evidente que percebemos um bocadinho o princípio e o ponto de partida disto. Todos nós falamos no dia-a-dia do que é que tem sido, digamos, a loucura do trabalho, sobretudo depois da pandemia, em que não havia nem hora de começo, nem hora de fim. E, portanto, toda a hora era hora de trabalho. E, portanto, o princípio percebe-se e o ponto de partida percebe-se. Tentar evitar o que é um sentimento mais ou menos generalizado de algum abuso. O próprio Parlamento Europeu, enfim, publicou há poucos dias uma resolução em que convida os Estados-membros a harmonizar esta matéria e a olhar para ela com outra atenção. Agora, o tema ficou, enfim, com o devido respeito pelo esforço legislativo, com, enfim, várias questões por resolver. Sei lá, coisas tão práticas como eu, que sou empregador, se enviar um e-mail ao meu colaborador, mas nem peço resposta, já estou a incumprir. Os trabalhadores que têm isenção de horário de trabalho e que, portanto, não estão sujeitos aos períodos máximos de trabalho diário, por exemplo, estão abrangidos por este dever de não serem contactados. Há questões que ficam no ar. Doutora Maria, acha que também essas são algumas das dúvidas que ficam, esta questão dos e-mails? Sem dúvida, sem dúvida. Antes de mais, muito obrigada por estar aqui. É um prazer estar aqui com o Gonçalo, com a Mariana, com o Jornal Económico neste projeto que têm. E faço minhas as palavras do Gonçalo, na verdade. O que é que se passou aqui? Já outras jurisdições europeias consagravam o direito à desconexão, no fundo é o que está em causa, o direito a desligar, sobretudo a questão da desconexão digital, o trabalhador poder desligar os seus o seu acesso aos e-mails, o não estar ligado, não haver essa conexão permanente, seja em tempo de trabalho, seja em tempo de descanso. Só que o legislador português parece, se for assim que a lei vier a ser aprovada e publicada e se passar assim a vigorar, não é tanto como o Gonçalo referia, o direito de o trabalhador se permitir ao descanso e por isso se permitir não se ligar, é mais um dever do empregador se abster, e talvez daí é que tenha vindo alguma reação até do estrangeiro perante isto, porque de facto colocam-se muitas questões sobre como é que eu me abstenho de contactar um trabalhador, sobretudo se nós, nesta era digital e, por exemplo, empresas com uma dimensão internacional, com diferentes fusos horários, se recebe um e-mail designadamente até de alguém que esteja no estrangeiro com outro fuso horário, já é considerado uma violação deste dever. E há outras questões que também podemos colocar aqui, que é, no fundo, como o Gonçalo muito bem referiu,
na verdade, o princípio também já constava do Código de Trabalho. Na verdade, o que é o trabalho suplementar? É o trabalho que pode ser requerido a um trabalhador nos seus períodos de descanso em situações muito pontuais, mas até o trabalho suplementar é mais amplo do que ao que parece, a norma parece estar redigida, porque a norma como está redigida neste dever de abstenção diz que, portanto, que o empregador está impedido, está proibido, tem o dever de se abster de contactar com o trabalhador, exceto em casos de força maior. O que é a força maior? O que é força maior? Força maior são situações de inevitabilidade. O trabalho suplementar também está pensado para situações de força maior, mas também está pensado para situações em que temos que evitar um prejuízo sério para a empresa, ou situações em que há uma eventual e transitória, um transitório e eventual volume de trabalho acrescido. Portanto, até a norma, a maneira como o trabalho suplementar está previsto na lei, prevê situações que ultrapassam a questão da força maior e, ao que parece, perante esta norma, então, em que é que ficamos? Afinal, posso ou não recorrer ao trabalho suplementar em outras situações que não estejam enquadradas em situações de força maior. Portanto, até há aqui alguns desajustes de harmonia do sistema, com o qual até já convivíamos. O próprio trabalho suplementar também tinha limites máximos. E, portanto, lá está, como o Gonçalo diz, outros problemas surgiram. Se já era, então, previsto no Código do Trabalho, porque é que se está a causar este eco internacional? Porque é que o The Guardian e o Financial Times estão a falar de nós com eu esta acho que logo que é um soundbite. É um soundbite fácil de transmitir. Os empregadores em Portugal não podem contactar o trabalhador durante o seu período de descanso. Honestamente, isto é alguma coisa de especial? Eu acho que não tem. Acho que não tem. Mas, de facto, é a forma... É muito fácil digamos, de criticar e de ridicularizar quase este soundbite. Já o fizeram, não é? E já o fizeram, sim, e é por isso que, enfim, voltámos a ficar no mapa neste momento por uma questão um bocadinho até acessória. Não me parece que seja realmente o tema mais relevante. Até porque tenho maiores dúvidas de como é que este tipo de normas vão ser depois fiscalizadas. Ou é por denúncia do próprio trabalhador, ou é altamente improvável. E quem é que reporta a trabalhadores? A questão é essa, vai reportar à autoridade das condições de trabalho. Ok. O que significa que, em grande medida, digamos, a fiscalização destas normas vai ser altamente improvável. Portanto, honestamente, acho que o ECA internacional resulta, se calhar, um pouco de algum anacronismo, se posso pôr assim, no tema. Né? E na forma como a própria norma foi redigida, porque se tivesse sido redigida na ótica do trabalhador, no sentido dele poder ser titular, ele é que autodetermina a sua possibilidade de estar ou não ligado, como foi colocado na ótica do empregador, que é a entidade que tem que se abster do contacto, talvez tenha vindo daí a apreensão. E acho que há um detalhe adicional, que é, nós em França, na Bélgica, em Espanha, já encontramos algum eco deste tipo de princípios, mas que deixavam sempre, ou que convidavam sempre os empregadores, as associações de empregadores, na negociação coletiva, a regular a melhor forma de implementar deste tipo de regras. Aqui fomos mais longe ainda. Sim. Fomos, para além de tudo mais, se o empregador incumprir, isto é uma condenação grave, com uma coima da ordem dos 10.000 euros, 9.690 euros. Quer dizer, eu acho que é a coima máxima. É a coima máxima, sim, até 9.690 euros. O que torna ainda a questão mais estranha. E quando a Mariana, no fundo, pergunta, então, mas porquê, se já, no fundo, já tínhamos instrumentos jurídicos que até já acautelavam este tipo de situações, há claramente uma intencionalidade, há aqui um marco, quer dizer, também não podemos descurar que a lei muitas vezes tem este também fito educativo e normativo das relações e claramente quis deixar muito expresso de que o facto de agora por estes meios de comunicação muito fácil, de fácil acesso, o trabalhador estar em permanente conexão, que isso seria algo punido e colocaram no fundo esta norma de uma forma muito clara e muito expressa como um comportamento a evitar. É mais uma consequência pós-pandémica, ou enfim, ainda pandémica. De
de facto, todos estavam ligados a toda a hora. E acho que esta é uma legislação que é fruto da pandemia. Ainda nasce. Psicologicamente muito, na forma como ela está escrita, está psicologicamente muito afetada. Muito marcada, por isso, sem dúvida. Pelo contexto, não tenho sem dúvidas. dúvida. Muito obrigada. Tempo agora para um breve intervalo. Voltamos já a seguir para falar sobre regulação laboral.